redes sociais. Agradeço inicialmente, senhor presidente, as vossas palavras e as palavras do senador Paulo Paim devem ser fruto do coração chagoso de cada um dos senhores. Um coração grande. Essas palavras, com toda a humildade, eu as recebo, mas eu tenho a compreensão que não as mereço. Senhor presidente, venho a esta tribuna, nesta data, quarta-feira de cinzas, segundo alguns, no instante em que o ano se inicia no Brasil. E nós, aqui nesta casa, como representantes dos estados, e na casa aí ao lado, os representantes do povo, nós temos uma grande obrigação este ano. Uma grande obrigação. A obrigação de mostrar à sociedade brasileira que nós não somos inúteis, que nós não somos omissos, que nós aqui todos, independente de partido, independente de estados, nós temos uma grande responsabilidade com a República Federativa do Brasil. Assim, uma grande responsabilidade para com o Estado. E o Estado é diferente do governo. O governo é temporal, o Estado é espacial. Este governo passará, mas a República Federativa do Brasil, a nação brasileira, perdurará. Isto significa dizer que nós temos aqui algumas pautas que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser desempenhadas. Quais são essas pautas? Ao meu juízo, e o senador Renan Calheiros, presidente desta casa e presidente do Congresso Nacional, ele se comprometeu daquela tribuna com algumas destas pautas. A primeira delas, senhor presidente, desta sessão, é fazer com que o Legislativo não seja um puxadinho do Poder Executivo, como aqui eu disse. Nós temos que defender aqui a restauração do Legislativo. O que significa esta restauração do Legislativo? Fazer com que as nossas ações sejam voltadas para a República. Exemplo disso, votando a proposta de emenda à Constituição, capitaneada pelo senador Sarney e relatada pelo senador Aécio, já votada nesta casa, que trata das medidas provisórias, das famigeradas medidas provisórias, e que se encontra esta proposta de emenda à Constituição dormindo no gabinete, de um dos gabinetes na Câmara dos Deputados. Nós temos que repensar o papel deste bicameralismo federativo que nós temos. O processo legislativo, ele não anda em razão deste bicameralismo, ou anda a passos não largos, a passos lentos, o que não está de acordo com a velocidade que a sociedade de risco, a chamada sociedade de risco, exige de todos nós. Não é crível, não é aceitável que um processo legislativo ele possa não desempenhar as suas funções. Um exemplo é esta proposta de emenda à Constituição, que regulamenta o artigo 62 da Constituição e traz uma nova redação para as medidas provisórias. Do contrário, nós estaremos aqui, novamente, fazendo o papel de carimbadores do Poder Executivo. Nenhum presidente, seja lá o partido que ele esteja afiliado, seja o sexo daquele que ocupa o cargo da mais alta magistratura da nação, pode governar sem medida provisória. No entanto, não é possível um dos poderes da República, um dos órgãos que exerce parcela da soberania do Estado, se colocar em posição genuflexa adiante do Poder Executivo. Este tema, o presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional, deve, em nosso nome, capitanear neste ano a que se inicia esta sessão legislativa. Outro tema, já tocado aqui, é o Pacto Federativo. Nós precisamos tratar das relações entre a União, Estados e municípios, não de forma fatiada. Temos que tratar como um todo. No início, ou melhor, no final de 2011, eu fiz um pedido ao presidente Sarney, foi criada uma comissão de autoestudos para analisar o Pacto Federativo no Brasil. O que é isso? Para a Dona Maria, do município de Confresa. São as relações entre a União, os estados e os municípios, nas mais variadas áreas. Por exemplo, a questão do superendividamento dos estados. Estados que pagam juros mais elevados do que cartão de crédito. Juros que eram ao menos razoáveis por ocasião da renegociação da dívida dos estados ainda no governo Fernando Henrique. Mas agora
estes juros não são mais possíveis diante da realidade econômica que nós vivemos. Este tema deve estar presente nesta pauta que nós, senadores, temos a obrigação de debatê-la aqui. Superendividamento dos estados. Porque se os estados, eles desembolsam valores elevados, como o estado de Mato Grosso, para saldar suas dívidas públicas, dívidas com a União Federal, eles não têm capacidade de investimento. Não podem investir, seu José de Colniza, na construção de escolas, na realização e concretização de políticas públicas para aquele cidadão mais carente. Renegociação da dívida. Uma alíquota única para o ICMS, para se evitar a chamada guerra fiscal. Novamente, os royalties do petróleo e a aplicação dos royalties, dos valores, na educação, na criação de um fundo, um sistema norueguês, que não fará do Brasil uma nova Venezuela ou uma nova Arábia Saudita, em que os investimentos são feitos no presente, não guardando para o futuro. Este tema também precisa ser debatido no denominado Pacto Federativo. Renegociação da dívida dos estados, ICMS, royalties do petróleo, royalties da mineração. Senador Flecha, o estado de Vossa Excelência, o estado do Pará, sofre muito com isso. Temos que debater também a Lei Candir, o fundo criado pela Lei Candir, que não repassa os valores para os Estados-membros. O Estado de Mato Grosso possui uma ação no Supremo Tribunal Federal debatendo isto. Temos que debater o financiamento para a saúde pública dentro do chamado Pacto Federativo. Porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, com a descentralização, nada mais significa do que uma forma de realização do que se denomina de Pacto Federativo. A questão da segurança pública também está contida no que se denomina de Pacto Federativo. Vejamos o que está a acontecer hoje em Santa Catarina. A União joga a responsabilidade para os estados jogam a responsabilidade para a União Federal. Nada mais do que relações do que se denomina de Pacto Federativo. Esta é uma pauta que nós, senadores, temos que tocar, concretizá-la nesta sessão legislativa, senador Paim. Outro tema, um novo Código Penal. Eu sou o relator deste projeto, para minha honra, e orgulho cristão, eu sou o relator deste projeto na Comissão de Constituição e Justiça e na comissão especial criada para tal. Discutiremos ali 1.770 crimes que nós temos no Brasil, em 117 leis especiais. Um absurdo. 1.770 crimes em 117 leis especiais. Não existe segurança jurídica para tal. Não existe segurança jurídica para que nós possamos ter o mínimo de razoabilidade neste sistema. E aqui tocaremos e debateremos sem o temor, sem pressões não republicanas, mas pressões republicanas que fazem parte do instrumento da democracia. Muito bem, discutiremos, quem sabe, a redução ou não da maioridade penal. Nós temos que tocar nesse tema? Sim, discutiremos a criminalização do terrorismo no Brasil. Estes temas são significativos para a atual quadra que passa a República Federativa do Brasil. Assim, senhor presidente, eu subo a esta tribuna nesta quarta-feira de cinzas, quando se diz que o ano se inicia no Brasil. Em alguns estados do Nordeste, o ano ainda não se iniciou, me parece que a Ivete Sangalo está lá na Bahia ainda, continuando o carnaval. Mas aqui em Brasília nós temos que iniciar a trabalhar, senhor presidente. Este é o primeiro tópico da minha fala. Carnaval faz parte da nossa cultura, está no artigo 215 da Constituição Federal. Carnaval hoje que não é só uma manifestação cultural, mas, além disso, é o desenvolvimento econômico de toda uma cidade, de toda uma região. O segundo tema, senhor presidente, que me traz a esta tribuna, nesta tarde, quase final de tarde, de quarta-feira, foram algumas notícias publicadas pela imprensa neste feriado de Carnaval. Segundo estas notícias, existiria aqui no Senado o início de uma movimentação no sentido de criminalizar o Procurador-Geral da República pela prática de crime de responsabilidade. Ele é julgado pelo Senado, de acordo com o artigo 52 da Lei Fundamental, em razão de suas atuações lá no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, alguns estariam desgostosos com o Procurador-Geral da República porque ele exerceu a sua função constitucional
denunciou os mensaleiros, apresentou as alegações finais em desfavor dos mensaleiros e o Supremo Tribunal Federal condenou os mensaleiros, hoje quadrilheiros, corruptos, condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existiria uma parte de senadores que estaria, uma parte, preparando, segundo a imprensa, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito, eu também não acredito em mula sem cabeça, acredito na existência de mula com cabeça. Mula sem cabeça eu não acredito. Mas alguns senadores estariam preparando, senhor presidente, uma resposta ao Procurador-Geral da República em razão do caso do Mensalão. E outros senadores, em razão da denúncia que ele, Procurador-Geral da República, fez em desfavor de sua excelência, o presidente desta casa, o senador Renan Calheiros, às vésperas das eleições. O procurador das eleições para a mesa. E alguns tentaram dizer que ele estava a serviço deste senador da República. Eu vi isso. Alguns vieram me comentar porque eu fui procurador da República durante 15 anos. E com muito orgulho eu fui procurador da República. Porque, como eu disse naquele dia aqui, eu não tenho receio do meu passado. Por isso eu não temo o meu futuro, senhor presidente. Eu tenho orgulho de ter sido procurador da República, sim. Agora, imagine, um membro do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, cujo nome é aprovado por esta casa, segundo as notícias do jornal, dos jornais, a imprensa está dizendo isso, alguns senadores estariam preparando uma resposta, um pito, uma carraspana, um sermão ao Procurador-Geral da República, instaurando aqui um procedimento em seu desfavor pela prática de crime de responsabilidade que se encontra na Lei 1079. Muito bem, isto não é digno de uma república. A perseguição, a utilização de cargos como vingança, como instrumento de vingança, a utilização de cargos importantes como este de senadores da República para perseguir aquele que está exercendo suas atribuições constitucionais, seria o mesmo que um senador da República ser responsabilizado no Supremo pelo Procurador-Geral da República pelo fato de ter apresentado um projeto de lei. O Procurador-Geral da República está exercendo sua atribuição constitucional. Se existir indício de autoria e materialidade, isso está previsto no Código de Processo Penal desde 1941, ele deve oferecer denúncia, sim. Mas o fato de um senador, o fato de um Barnabé, o fato de qualquer cidadão ser denunciado, não significa que ele seja criminoso, não significa que ele já seja condenado, porque o processo é um instrumento de dignidade. O processo tem a função de condenar, mas também tem a função de absolver. O fato do cidadão de ser processado não significa a certeza de sua culpa. Agora, o que me causa espanto, o que me causa estranheza é que senadores estejam, segundo a imprensa, mas eu não acredito nisso, pode ser uma fofoca de carnaval, um mexerico de carnaval, como se diz em Cuiabá. Pode ser aqui, onde mais alguns dizem que onde há fumaça, há fogo. Mas pode ser gelo seco também. Pode ser um instrumento de ameaça, um instrumento de querer pressionar o Procurador-Geral da República para que ele não tome as providências devidas do seu cargo. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que como ex-procurador da República, agora muito mais do que como ex-procurador da República, porque eu me exonerei, eu não me licenciei, não me aposentei, como ex-procurador da República, agora muito mais como cidadão, eu estarei nesta casa, eu estarei nesta tribuna velando por aqueles que querem transformar o acusador em acusado. Isto não é republicano, não se apresenta como republicano. Eu encerro a minha fala dizendo que amanhã eu usarei novamente a tribuna para tratar das estradas do estado de Mato Grosso. Estradas que hoje estão intransitáveis, apesar da existência de alguns que vivem destas estradas, vivem das licitações dessas estradas, como que despachantes do orçamento da União. Alguns vivem das estradas e muitos morrem nestas estradas do meu estado, e estradas hoje intransitáveis. Falarei aqui a respeito deste tema amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.